com o inspetor Ricardo Araújo, da Seção de Operações da Polícia Rodoviária Federal. Nesse período de férias, é ainda maior, mais intenso o movimento nas estradas federais que cortam o Ceará? A PRF, ela tem uma preocupação não necessariamente apenas pela quantidade de veículos que tende a aumentar neste período. Mais perigoso do que a própria quantidade é o tipo de veículo que tende a rodar, a transitar pelas rodovias nesse período. Enquanto no período normal, você imagina que durante o ano, aqueles condutores, o que nós chamamos de usuários das rodovias federais, são usuários frequentes, que transitam uma vez, duas vezes, três vezes, transitam rotineiramente nas rodovias federais. O mês de julho, ele tem uma situação bem atípica, não só julho, mas as férias propriamente dita, que é aquele motorista que... A pergunta que eu faço para o senhor aqui em relação às condições de tráfego, inspetor, nas nossas rodovias. Qual é hoje, vamos dizer assim, a pior rodovia para se trafegar nesse período de férias no estado do Ceará, e quais são os trechos que o senhor conhece, assim, que, digamos assim, tem que ter a atenção redobrada do motorista? Eu começo falando pela BR-304, que é uma rodovia que ela passou por uma manutenção recente. A BR-304 é aquela conhecida na região do Aracati. É uma rodovia que está em excelentes condições boas. Ela foi, atualmente ela foi reformada, uma rodovia muito boa. Então, esta daqui eu faço um destaque positivo para ela. A BR-222, na região de Sobral, ela tem uma situação razoável. Agora, a BR-020 ela sofreu bastante este ano com as chuvas, ainda tem sofrido, tanto a BR-020, especialmente ali já depois de Canindé, a BR-020, ela tem alguns buracos, e alguns buracos que você tem que ter alguma atenção, passa por manutenção, mas tem trechos que ainda tem buraco, e é muito delicado. A 116, ela varia, tem trechos bons e trechos ruins. Para eu estar te dizendo agora quais são os trechos que estão bons e os trechos que estão ruins, é delicado. A 116 é a mais delicada para nós, por quê? Porque além das condições que não são as ideais no momento, em algumas partes do trecho, a 116 é onde nós temos a maior trafegabilidade de veículos, considerados veículos grandes, de grandes portes, veículos pesados. Então você coloca um veículo de grande porte, pesado, em um trecho que a condição não é muito boa, o risco de sinistro ele aumenta. Então a tua atenção tem que ser redobrada. Então, eu poderia dizer que a BR-116, que vai para o sul do estado, é um ponto mais delicado para nós, por conta dessa soma de fatores. Inspetor Ricardo, eu passei há poucos dias pela BR-020 entre Canindé em direção a Tauá e observei a buraqueira que gera risco sim para quem tem que passar, tem que trafegar por esse trecho da BR-020. Inclusive, chegamos a conversar com o superintendente do DENIT no Ceará, o Will Almeida, e ele nos antecipou que o DENIT já estava providenciando uma operação tapa-buraco para minimizar os danos ali naquele trecho da rodovia. Agora, quando o jornalista Beto Almeida perguntou ao senhor sobre os trechos mais preocupantes, o senhor fez referência à também a BR-222, ali na subida da Serra da Ibiapaba, onde o trecho exige uma lentidão maior e mais prudência. Qual é a recomendação para quem vai subir e descer a região da Serra Grande indo pela BR-222? Especificamente nessa sua pergunta, então na subida da Serra, aí a gente volta para aquela primeira fala da nossa entrevista, né? Principalmente para o condutor que viaja uma vez no ano, que não conhece bem a rodovia. A serra, ele tem uma condição bem especial. Então, a serra é paciência. Você vai ter ali de 10 a 12 quilômetros de subida de serra. 10 a 12 quilômetros de subida de várias curvas sinuosas, em aclive e declive o tempo todo. Então, suba em marcha lenta, com o veículo de terceira marcha no máximo, de segunda marcha em alguns pontos, né? Suba em marcha lenta. Não realize ultrapassagem. Você vai ver que a serra, ela vai ter uma faixa permitida de ultrapassagem bem curta. Mas mesmo no momento de permitida essa ultrapassagem é muito delicado. Então, se você puder ter paciência e saber que você vai levar nesses 10, 12 quilômetros ali alguns minutos, e esses minutos pode retardar a sua viagem, mas vai retardar de uma maneira segura, suba a serra sem fazer ultrapassagem. E se seu veículo
for um veículo mais lento, ainda seja um veículo de grande porte ou até um veículo de pequeno porte, mas um veículo mais lento, quando permitido for que tiver uma faixa da direita, você vai para essa faixa, que é a chamada terceira faixa, para permitir que o veículo que está ultrapassando, que ele faça uma ultrapassagem com maior segurança a você. Então, essas são as dicas da subida. Na descida, é conhecido, já é o jargão do próprio motorista profissional que eles nos ensinam, né, e nós aprendemos nas nossas escolas. Você desce com a marcha travada, com os pneus travados, jamais na marcha lenta, na normal, propriamente dito. Ou carro manual, ou carro automático. O ideal é se você sobe de terceira marcha, desce de terceira marcha, se você sobe de quarta marcha, desce de quarta marcha, mas você descer com as rodas engrenadas, com a marcha pesada, para você usar o freio motor. E evitar ficar pisando no freio o tempo todo. Inspetor, só para eu tirar aqui uma dúvida, assim, para quem é leigo, né? Quando o senhor diz descer numa serra com a marcha travada, que o senhor diz, então é nada de usar a banguela, o ponto morto, é isso? Jamais, Beto, jamais. Essa pergunta é muito importante. É muito importante essa pergunta. Jamais. Na realidade, o ponto morto, assim, popularmente falado para nós, o ponto morto ele é uma falsa impressão que eu estou economizando combustível, e não economiza, né? Principalmente os carros com injeção. Não há nenhuma economia de combustível, os engenheiros já provaram isso. Ele só aumenta o risco, porque na hora que eu coloco o ponto morto, ou seja, as rodas, eu destravo as rodas, eu deixo de usar o freio motor. E o carro fica mais leve e ele perde a sua estabilidade, especialmente numa curva. Então, jamais, em uma descida, e especialmente de serra, ele descer em ponto morto.